gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20 e vamos meditar nessa manhã como alcançarmos os objetivos dos mandamentos de Deus para a nossa vida. Qual é o objetivo do mandamento de Deus para a nossa vida? Da realização prática, né? Quando o Senhor nos dá mandamentos, o que Ele deseja que a nossa vida se transforme? Quando o Senhor nos dá mandamentos, o que Ele deseja para nós, né? Nós precisamos meditar um pouco sobre isso, porque a palavra de Deus nunca é teórica, ela é sempre prática, e ela deseja transformação, metanoia de vida para o servir cada vez mais. Partir então do versículo 1, do capítulo 1 de 1 Timóteo, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Parricidas e matricidas aí é matadores de pais e de mães, e no sentido não só de cometer realmente o ato, mas de matar no seu próprio coração e deixar de cuidar, né? Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém. Texto muito interessante, que foi dirigido a um pastor, a um jovem pastor. E quando nós vemos um texto desse, principalmente dentro das três cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito,
nós vamos entender o seguinte: nenhum ensinamento de Paulo ao pastor está separado do objetivo do aprendizado da igreja, né? Porque por silogismo, por lógica simples, nós entendemos que Paulo queria que Timóteo aprendesse para quê? Os irmãos estão espertos. A quem? A igreja, né? Então o objetivo de Paulo, na verdade, é ensinar a igreja através de quem? De Timóteo. Então o que ele ensina a Timóteo, automaticamente é para nós fazermos. Ok? Com essa breve introdução, o objetivo é que nós encontramos uma afirmação no versículo 5, que nós precisamos ampliar, que na verdade é o versículo chave desse texto, porque todo o restante da fala de Paulo está justamente ligado, né, à prática do amor por um coração puro, uma boa consciência diante de Deus, né, e uma fé não fingida. A igreja precisa buscar esses três elementos. Por que precisa buscar esses três elementos? Porque esses três elementos são o objetivo de nós ouvirmos a sua palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus, o mandamento de Deus para nós, deseja que sejamos transformados, em primeiro lugar, em pessoas que pratiquem um amor que venha de um coração puro. Por que nós precisamos praticar um amor que venha de um coração puro? Porque nós objetivamos na nossa vida, imitarmos o amor de Deus. E o amor de Deus vem de um coração puro, com a excelência da pureza, não é? O amor de Deus parte da excelência da pureza. Mas pastor, amor que não brota de um coração puro é possível? Claro que é possível. Nós vivemos esse amor dominado pelo pecado, em que o marido de manhã fala para a mulher: eu te amo, e quando sai na condução já está paquerando uma outra mulher, e vice-versa, em que a mãe e o pai falam para os filhos: eu te amo, eu vos amo, mas não cuida, e deixa os filhos serem cuidados pelo mundo e por todas as ideologias e influências maldosas que existem no mundo, e vem o filho caminhar para um precipício e continua falando para eles: eu te amo, mas permitindo essa caminhada até o final. Como é que pode uma coisa dessa? Amor vem para dar vida, o exemplo do amor de Deus, e não para conduzir à morte, ou para permitir que se conduza à morte. É esse tipo de amor que parte de um coração que? Puro? Não, contaminado. Pelo quê? Pelo pecado. Pelo pecado. Nós devemos produzir em nós cada vez mais um amor que provenha desse coração puro. E aí resta a cada um de nós pedir a Deus que nos dê força para purificar o nosso coração cada vez mais e que produza um amor em conformidade com o amor dele. E a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo aqui é que para produzirmos esse amor no coração puro, é que o nosso coração tem que estar vazio de contendas e de soberba. Os irmãos sabem o que é ser contencioso? Briga. É isso. Ser dado a briga. Irmãos, se você for contencioso, nesse mundo, você vai viver brigando. Você vai encontrar briga em qualquer lugar. Você vai encontrar briga no trabalho, você vai encontrar briga na condução, você vai encontrar briga no trânsito,
você vai encontrar briga dentro de casa, você vai... Não é? E quem é contencioso, automaticamente, irmãos, abre mão de ter um coração em paz. Com a paz que o próprio Deus nos dá, através do seu Filho. Quem é dado à contenda, não consegue nem conviver em sociedade. Vou dar um exemplo. Estava no mercado no outro dia, e eu fui brincar com a Bebel. Estava brincando com a Bebel, uma coisinha, ela gosta, né, que eu brinco com ela de vez em quando, eu gosto de brincar com ela de vez em quando. Ela estava fazendo uma brincadeirinha com ela, chegou uma mulher por trás de mim, literalmente botou a mão no meu braço, dá licença, botou a mão no meu braço, empurrou, dá licença. Acho que ela não gostou do que eu estava brincando com minha filha, talvez a minha felicidade, a minha alegria tenha afetado ela de alguma forma. Tem pessoas assim, né? Tem pessoas que são tão contenciosas, tão raivosas, tão iracundas, que não conseguem ver a felicidade do outro, e se revolta por isso. Aí eu falei, né, com um tom mais alto, nossa, que falta de educação. Aí a Ana me corrigiu, nossa, cuidado, porque para uma pessoa dessa, você fala alto, ela começa a discutir contigo dentro do mercado, até onde você quer ir? Quando ela me falou isso, caiu a ficha. Peraí, é verdade o que ela está falando, né? Se eu começo a brigar, eu tenho que ter sabedoria, justamente para ter o reconhecimento aonde que aquilo dali vai dar. Se ela parte para cima de mim, vou bater uma mulher dentro do mercado, um pastor, aí sai na manchete, pastor bate uma mulher no mercado. Não é o Fábio que bateu, o pastor, né? Todo mundo aí fora, já perceberam isso? Essa semana agora, um indivíduo louco matou uma adolescente no interior de São Paulo. Ele tinha o título de pastor. Aí não é assim, homem mata adolescente em São Paulo. É pastor mata adolescente em São Paulo. Já perceberam isso? Mas se a pessoa não for pastor, for engenheiro, advogado, médico, não. Homem mata criança, mata adolescente em São Paulo. Mas como é pastor, é estampa, né? Pastor, imagine, pastor bate, né? Ninguém viu ela partir para cima do pastor primeiro, né? Pastor bate a mulher, até se fosse defender, se bobeasse, mas essa é uma realidade, né? Até onde você quer? Você quer ser contencioso mesmo? Onde que vai levar você essa contenciosidade? Ser dado a briga, onde que vai te levar? Certamente não há um coração puro como é o coração de Deus. Não há um coração puro como é o coração de Cristo, né? E outra coisa, irmãos, nós precisamos nos distanciar da soberba. No versículo 6 e 7, ele diz assim, depois de ter falado, né, que o fim do mandamento, o objetivo do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, ele diz assim no versículo 6, do que? Ou seja, desviando-se disso, né? Desviando-se alguns, se entregaram ao quê? As vãs contendas. Um coração puro nunca vai produzir vãs contendas. E se nós pensarmos bem, 90% das nossas contendas são vãs. Não é verdade? Parem para pensar. É claro, 90%, os 10% são necessários. Às vezes a gente entra em contenda com nossos filhos por necessidade. Não é? A gente está vivendo também assim, outro extremo na sociedade. Eu não quero ter embate nenhum na minha vida, eu quero viver em paz. Tornou-se aí um lema para muitos. Eu quero ter razão ou eu quero ter paz? Você pode ter as duas coisas, porque quem tem razão tem que saber argumentar para fazer a sua razão tornar válida. Não abrir mão de um preceito, porque se nós fizermos isso, nossa família cai, a nossa fé cai.
Que a gente vai começar a abrir mão de princípios como eu não quero entrar em contenda. Tá bom, você vai perder o seu cargo no trabalho, você vai se tornar uma pessoa inútil na vida, você vai apanhar de todo mundo. Não é assim. Não é assim. Existem brigas que são necessárias. Existem contendas que são necessárias. Ela está enfrentando uma lá no trabalho. Queria estar nela? Certamente que não, mas está enfrentando. No ministério acontece a mesma coisa. No trabalho dos irmãos, a mesma coisa. Nos estudos dos irmãos, a mesma coisa. Na família dos irmãos, a mesma coisa. É por isso que casamentos estão se acabando. Aí eu não quero mais, não quero entrar em contenda. Bom, não entro em contenda, mas é necessário debater temas que estão obscuros. Se tem algum tema que tem uma massa cinzenta sobre o tema do casamento, fica de olho nele. Fica de olho nele. E não é só para ficar olhando, é para colocar na mesa. Vamos conversar sobre esse tema aqui que não está muito bom para mim. Não sei se está para você. Isso se chama vida. E acima de tudo, vida cristã. Não dá para a gente ficar procrastinando e empurrando tudo. E não significa que toda a comunicação que vamos ter dentro do trabalho, dentro da família, dentro do casamento, tenha que dar uma discussão e uma briga. Concorda? Nem tudo. Nem tudo. Então, por favor, nem muito ao mar, nem muito à terra. É necessário que tenhamos um equilíbrio. Não sejamos contenciosos, nem soberbos, a ponto de eu não vou tratar isso. Não vou tratar isso. Eu quero ter paz. E você acha que fazendo isso vai ter paz, daqui a pouco o problema cai na sua cabeça e é que sai a paz mesmo. Aí é que a paz vai embora mesmo. Outra coisa, irmãos, um coração puro e reconheça sua purificação somente através da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo. Isso também é ser ausente de soberba. Quando nós achamos que nós podemos purificar a nossa vida pelos nossos próprios meios, é justamente quando a gente cai. Justamente quando a gente cai. Quem nos purifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo. A primeira carta de João fala que ele continua nos purificando. Isso significa que é um efeito contínuo. Então nós precisamos dessa purificação contínua. E o sangue do Senhor Jesus Cristo faz efeito na nossa vida porque eu mereço. A irmã Denise merece, a irmã Maria Isabel merece, a irmã Rebeca merece, o pastor Elcio merece. Nós recebemos essa purificação, irmãos, por graça. E isso significa que um coração puro é construído de joelhos e em gratidão diante do Senhor. Aí sim vai ser muito bem construído. Aí sim vai ser muito bem construído. Um coração puro é construído através do reconhecimento da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. No versículo 12 diz assim: dou graças ao que me tem confortado. A quem, irmãos? A Cristo Jesus, Senhor somente dele. Então significa que o Senhor Jesus Cristo conforta também quem? Todos nós. Todos nós. Que me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. O que ele está falando? Eu não era merecedor disso, mas através da regeneração na minha vida, pela graça do Senhor Jesus Cristo, me tornei capaz de buscar um coração puro que produza um amor tão puro quanto. É isso que ele está falando. E ele ainda fala no versículo seguinte:
Eu fui pecador, sou pecador e o principal deles, humildade, sem a qual nós não vamos receber a graça do Senhor na nossa vida, né? Então falamos sobre a prática de um amor que parte de um coração puro. Segunda coisa, irmãos, preservando uma boa consciência. Consciência no grego aqui, irmãos, é suneidesis, que significa nós termos a capacidade de discernir, moralmente falando principalmente, sobre o que é bom e o que é mal. E uma boa consciência significa que você vai se apegar ao primeiro e rejeitar o segundo. Isso é uma boa consciência. Disso é construída a vida cristã. Eu vou falar um particular para os irmãos. Ter uma boa consciência diante de Deus é libertador. Eu não me prendo a homem nenhum. Eu não me prendo a conceito humano nenhum. Os irmãos sabem por quê? Já devem saber agora. Porque a minha boa consciência para com meu Deus me liberta disso tudo. Porque o Senhor, para pensar, qual o nível de exigência de Deus? Sede santos, porque eu sou santo. E temos que buscar a perfeição, porque a quem servimos também é perfeito. O nível de exigência de Deus é aquilo. Se eu busco na minha vida uma consciência boa, ou seja, ignorando o que é mal e buscando o que é bem, o que é bom para com Deus, irmãos, eu estou bloqueado, minha vida está blindada para qualquer tipo de achismo humano na minha vida, até o meu próprio achismo, porque eu estou buscando o que é muito elevado. A minha consciência para com Deus está limpa, que eu busco fazer a vontade dele na minha vida. Vai vir um, vai falar, você tem que fazer aquilo, vai vir outro, vai falar, você tem que fazer aquilo. Não tenho. Porque eu estou fazendo o que agrada ao meu Deus. Irmãos, esse é um princípio basilar na vida cristã. Sua consciência. Inclusive as coisas mais complicadas da nossa vida, a gente consegue resolver com a consciência cristã. Você quer ver se você está fazendo alguma coisa errada ou não? Sua consciência está pesada? Antes de você fazer, a sua consciência já está pesada? Significa que você tem que fazer ou não tem que fazer? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 10. Na questão da discussão, se devia comer carne, se não devia comer carne, e ficou uma briga na igreja, se um come carne, outro come legume, né? E Paulo fala isso, uma boa consciência resolve isso. Você sabe que a carne é destinada a ídolo? Então a sua consciência está contaminada se você comer. Agora, se você não sabe, você compra carne no açougue, como todo mundo, sua consciência está limpa. Então come. Se você tem um caminho a escolher, e que a sua consciência, pela verdade, é orientada pelo Espírito Santo de Deus, se você permitir, se a sua consciência estiver te tentando que esse caminho não é legal, não tem nem que perguntar ao pastor, devo seguir esse caminho? Claro que não. Claro que não. Porque o Espírito Santo que habita no pastor habita em você. E te dá uma capacidade de ter uma boa consciência.
versículos 17 a 20, nós encontramos primeiro uma exaltação de Paulo ao Senhor, que diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas o quê? Boa milícia, conservando o quê? A fé e o que mais? A boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Muitos caem na sua fé, irmãos, porque rejeitam a sua boa consciência. Aquilo que o Senhor fala claramente, não faz. E aí você vai e faz. E como consequência vem um naufrágio da fé. E olha que coisa interessante. Isso sempre vai nos conduzir a uma batalha, irmãos. Sempre será boa. Muitos pastores que chegam para mim e falam assim: eu estou muito cansado, está muito difícil o ministério. E aí você vai ver, vai analisar o ministério desses pastores. Quem sou eu para estar analisando o ministério de alguém, né? Mas a gente precisa observar. Cheio de penduricalho no ministério. Coisa que Deus não manda pastor fazer. Cheio de penduricalho. E aí o que acontece? Fica pesado, né? Você bota aquela carga lá em cima do morro, certo? Bota uma quantidade de um lado, bota a quantidade do outro. Mas se você botar muito peso, o que vai acontecer com o burro? Vai arriar. Vai arriar. Nós temos que ter a certeza, irmãos, que nós temos uma boa consciência. Nós temos um caminho claro de militância da boa milícia, da boa guerra. Da boa guerra. E uma consciência boa diante de Deus, pura, saudável, sempre vai nos conduzir a uma boa guerra, porque o Senhor não coloca peso sobre ninguém, muito pelo contrário, Ele tira peso. Não é isso? Quem tomou os nossos fardos? O Senhor Jesus Cristo. Então Ele não bota peso sobre ninguém, Ele tira. Então, se há um peso sobre a sua vida, talvez você esteja lutando uma milícia que o Senhor não quer que você lute. É interessante que lá na frente, Paulo vai falar: lutei a boa milícia, não é isso? Não é? A boa guerra. Ele tinha consciência de vida que tinha lutado corretamente. E, irmãos, está cheio de gente tentando inserir a gente em uma porção de luta que não é nossa. E a gente tem que ter sabedoria e falar assim: amigo, amiga, essa luta não é minha. E se nós entrarmos em todas, haja energia, né? E certamente não vai sobrar energia para a boa milícia do Evangelho, né? Nós temos que ponderar isso. Por último, irmãos, nós precisamos desenvolver uma fé sincera. Fé sincera é o contrário de quê? De fé o quê? Falso. Nos versículos 3 e 4 diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem o quê? Outra doutrina, nem se deem as fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Olha só que coisa interessante. Duas coisas que estão nesse versículo. Primeiro, existe a boa doutrina e a doutrina ruim, má. Concorda? Porque ele mandou Paulo mandou Timóteo para Éfeso para quê? Para que eles permanecessem aonde?
na boa doutrina. Então, irmãos, vocês querem preservar a nossa fé? Querem preservar a nossa fé? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Se querem preservar a vossa fé, permaneçam na sã doutrina. Ouviu alguma coisa, opa, isso aí está contrário ao contexto da Bíblia. Rejeita. E precisa rejeitar mesmo, tá? Precisa rejeitar. Porque quem não rejeita uma doutrina ruim, uma doutrina doentia, vai acabar aceitando ela na vida. E ocorre uma substituição. Sai a boa e entra a ruim. E isso vai causar nos irmãos uma fé fingida, uma fé falsa, que é aparente, que não agrada o Senhor. Lembrando para os irmãos que fé é convicção de verdade. Os irmãos percebem como está tudo interligado, né? O amor puro, a boa consciência e a fé que é convicção de verdade. Vai produzir naturalmente uma vida sincera diante de Deus. E outra coisa, é que tipo de edificação nós queremos trilhar. Que tipo de edificação nós queremos trilhar? Vamos edificar realmente a nossa vida de acordo com os preceitos de Deus ou segundo as edificações dos homens? Porque ele fala assim no finalzinho lá do 4, que mais produzem questões do que edificação de quê? De Deus, que consiste em quê? Na fé. Então toda edificação de Deus vai produzir o quê? Fé. Vai produzir fé. Você vai cada vez mais confiar no seu Deus. Quando a sua vida é edificada através da sã doutrina e através da fé, automaticamente sua vida é edificada. E uma coisa retroalimenta a outra. Se você cresce na sua fé, é porque sua vida é edificada. E sua vida é edificada, você está pronto para enfrentar cada vez mais dificuldades deste mundo. Concluindo, que Deus nos dê capacidade para atingirmos o verdadeiro objetivo do mandamento dele para nós. O tentador, lá no final, nós vamos ver que Paulo fala que entregou Alexandre e Himeneu. Ambos naufragaram na fé e ele entregou a Satanás para que não blasfemem o Senhor. Que a nossa vida seja realmente um reflexo do esforço daqueles que fizeram a manutenção da sã doutrina, do mandamento de Deus. Desde lá do início da palavra, nós encontramos essa belíssima história que não pode ser vã para nós. Nós precisamos aplicar a verdade na nossa vida. E com isso, produzir um coração amoroso, que produza realmente esse amor que venha da pureza de Deus. Uma boa consciência diante de Deus, rejeitando o mal e nos apegando ao bem. E uma fé que não apareça para os homens, mas que seja pura e sincera diante de Deus. Que Deus nos ajude a percorrer e atingirmos esse objetivo. Amém.